Vai. Pronto, aí o texto que eu queria trazer para reflexão hoje do Eco tá no livro que o Gordo gosta muito, que é o livro de Lucas, tá? E tá lá no capítulo 5 de Lucas, o verso 29 até o 32, que diz assim, ó: Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estava à mesa comendo com eles. Os fariseus e os seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhe ponderou, ou respondeu, né? Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Foi um texto que marcou muito essa semana para mim, até por alguns acontecimentos aí que rolou. Mas antes de eu entrar no que eu queria falar mesmo sobre o texto, tem algumas questõezinhas aqui que eu vou especificar para vocês. Há um primeiro termo que Jesus usa, que é: Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa. Levi aqui era Mateus. Por quê? O nome de batismo de Mateus era Levi. Mateus era como se fosse um apelido, entendeu? Tipo Douglas Gordo, tá ligado? Então o que acontecia? Foi registrado no Evangelho, na Bíblia, o nome Mateus, o nome do qual ele era conhecido por todos, tá? Nome popular. Né? Exatamente, o nome popular na história, né? E o que acontecia também? Esse texto daqui, ele se encontra também em Mateus, no 9:10, capítulo 9, verso 10, e em Marcos 2:15. E lá a gente vê, porque assim, os evangelhos, você vai ler histórias que tem em Lucas, em Mateus e em Marcos. E você vai entrar supostas diferenças que muitos querem colocar e querem dizer que são contradições, mas não é. Porque um entra em consonância com o outro, tá? A gente vê em Mateus, por exemplo, já não tem mais o termo Levi. Não tem mais o nome Levi, já tem o nome Mateus mesmo, entendeu? Mateus era o nome dito, era o nome batizado por ele pela galera, né, daquele tempo, com relação a... Porque ele era publicano. O que era um publicano? Era um cobrador de impostos, velho. Era um cara, exemplo, ele era tipo um vereador que se candidatou, beleza? Fez aquela ideia todinha e tal, né? Todo mundo conheceu ele, só que ao contrário de que o vereador, para passar, tinha que fazer tudo certinho e tal, como a gente vê que não é assim, mas eles começaram a cobrar imposto na porta da galera, só que cobravam a mais do que a lei judaica permitia. Então a galera começava a ficar com raiva dessa turma. Então todo mundo ficou com raiva de Mateus, velho. Todo mundo tinha raiva de Mateus. Eu imagino quando o Mateus chegava na cara da galera. Tá ligado o cara que vai cobrar R$1, meu irmão? O guarda do apito. Aí o cara passa, tu fecha a porta pra dar um conta. Era a mesma coisa, velho. Era do mesmo jeito. Mateus passava na porta da galera, a galera, bem, vai não, abrir não. Só que naquele tempo eles tinham muita força, então ia a galera... Porque na verdade é dos romanos. Exato, então se fosse possível até arrombava a casa do cara e pegava grana e tava nem aí, se não tivesse grana, pegava o que tivesse e era aquela zona toda, entendeu? Outra história também aqui que eu queria colocar para vocês é a seguinte, Jesus fala, aí fala assim, ó, no 30, os fariseus e seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus. Por que comeis e bebeis com publicano e pecadores? O texto de Lucas, como Lucas era historiador, aí ele começa a colocar os termos mais técnicos e tal. Quando tu vai lá em Mateus, lá no capítulo 9, fica mais compreensível. Diz que os fariseus perguntaram aos discípulos: por que esse bicho que diz que é o rabi, que diz que é mestre de vocês e tal, judeu, tá comendo e bebendo com essa galera aí, meu irmão? Tem uma turma aí, tem publicano. Exatamente. Não, assim, é drogado. Drogado e tal. E outra. Exatamente. E a ênfase maior era a respeito de Mateus, porque Mateus não era cobrador, pô. Não era tirador de onda, tinha dinheiro no bolso, mas era roubado, bem dizer.
Aí a galera perguntou, tava lá os apóstolos e perguntaram a Jesus, por que esse bicho come e bebe com essa galera mesmo? Entendeu? Aí Jesus vai lá. A galera do Serol. A galera do Serol. Eu imagino no tempo de hoje o seguinte: o matador, entendeu? Esse velho. Aí junta aquela galera todinha, faz um banquete, um churrasco, todo mundo de cima, né? Aí chega o pãozinho na história. Peraí, meu irmão, deixa eu sentar aí com vocês, eu vou comer também uma carninha, um negócio, uma refrigerante. Era esse contexto aí, mais ou menos. Aí vocês vão começar a entender a ideia. Aí Jesus respondeu, né? Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Aí a gente vê por que foi citado aqui. Agora, é assim, entre tantas pessoas, porque nos outros evangelhos também é citado esse termo doentes, entendeu? Mas mais específico Lucas, porque era doutor. Lucas era doutor de curar mesmo, não era doutor da lei não, tá ligado? Era tipo um doutor de hoje mesmo. Então ele faz isso também, ele traz uma menção maior com relação a isso. Aí no final ele fala assim: eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. E aí que eu vou entrar na história agora. Meu irmão, fica imaginando num contexto atual, como já foi dito. Eu fico imaginando, meu irmão, era como se eu conhecesse um vereador, soubesse que ele é fuleiro, soubesse que ele roubou minha família todinha. Tem muitos vereadores aí que de fato fazem o serviço, um trabalho bem, mas a gente sabe que outros não. E que tirou uma onda, e sonegou grande, enfim, velho, tirou uma onda e destruiu, tá ligado? E além disso, eu fiquei sabendo também que ele era casado, teve envolvimento com outras mulheres, que sabia que ele pegava outras pirracas por aí, sabia que ele bebia e se drogava e tal. A escória, tá ligado? O pior de todos. E de repente eu digo assim, vou lá na casa do cara e digo assim: fulano, vamos lá em casa, meu irmão, eu quero conversar contigo, eu quero abraçar tu. Oxe, meu irmão, isso é irreal. Mas foi exatamente o que Jesus fez na vida de Mateus, velho, tá ligado? O Lucas cita que é Levi, né? Mas foi exatamente isso. Mateus, fuleiro, total, tá ligado? E chama, a gente vê que Jesus chama Mateus no Evangelho de Mateus de fato. Aqui no de Lucas ele não diz, entendeu? Mas no de Mateus ele já fala que ele chamou Mateus e Mateus veio. Em retribuição, eu acho que depois, com certeza, Mateus todo errado, todo cheio de impureza e tal. Depois de uma conversa com o mestre, né, com o rei da verdade, depois de uma bela conversa com ele, o que foi que aconteceu? Ele, em retribuição, deu uma festa. E foi essa festa daqui, onde estava a galera todinha. Aí agora começa a entender. Essa festa foi antes ou depois? Não, essa festa foi depois que Jesus chama Mateus. Entendeu agora? Foi depois. Logo depois disso a palavra diz que... Deixa eu abrir aqui porque fica até melhor, velho. Ó, Mateus 9, vê só, saca aí, Davis. Mateus 9 fala o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vê só, vê se é a ideia. Ó, saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em sua casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores. Aí Mateus também não diz, mas quando vai lá no de Marcos, aí ele implementa que foi o próprio Mateus que produziu a festa. Porque se tinha muito publicano, Jesus não dava para os publicanos, pô. Quem andava com publicano era Mateus. Então Mateus, por ter escutado uma ideia legal de Jesus, por ter se convertido, por ter andado com Jesus, chamou a galerinha para também escutar a ideia. Sacou agora qual é a conexão? Aí no de Marcos ele vai implementar. Tá vendo que os evangelhos eles entram em conexão, mas só estão um pouquinho. Então o que acontece? Foi exatamente isso. Mateus deu a festa, chamou a galera e Jesus estava lá. Os fariseus chegam e meu irmão tá errado, velho. Esse bicho não pode estar aí não. Aí Jesus vem com aquela retórica, aquela resposta esplendorosa que é linda, né? Eu não vim para os que estão sãos, velho. Eu não vim para aqueles que estão bem de saúde, aquele que respiram. Não. Eu vim para aquele asmático, eu vim para aquele cabo que tá
tá todo deteriorado espiritualmente, que tá com a vida... No caso, ele veio para todos, não foi, velho? Que eu sou um pecador. Exatamente, meu irmão. Exatamente. Antes da morte de Cristo, ele revelava as coisas nas parábolas, nas conversas. E isso daqui é uma das conversas de Jesus. Então fica total compreensível, tá ligado, Cristo? Que a obra redentora de Cristo era exatamente essa. E agora eu entro na minha história, né? Rolou uma onda lá na empresa, na qual eu tomei uma atitude má com relação à empresa, errada. E eu vi que aquele negócio ali não ia dar certo. Mas aí já tava rolando e pá, e eu fiquei mal. E uma pequena crise existencial durante o metrô, que é um dos lugares mais divinos para mim. Porque de manhã eu leio, eu passo 1h30 lendo, até lá, e 1h30 eu leio 3 horas por dia, né? É assim, de vez em quando eu não estou pensando nas coisas que eu estou lendo. Mas aí eu fui pensando e fui naquela crise existencial, fui naquela crisezinha e dizendo pra mim, meu irmão, eu sou um cara tão mau, eu não mereço ter Jesus não, velho. E eu uso a cruz, né? E eu tava com a cruz. Aí eu olhei pra cruz e, meu irmão, não mereço, velho, tá carregando essa cruz não. Eu não mereço de fato. Aí o Gordo no outro dia tinha falado que eu ia dar uma mensagem aqui no Eco e tal. Aí eu fiquei viajando. Fiquei, meu irmão, eu não mereço nem falar essas ideias pra galera. E aí fui pensar qual seria o texto que eu ia implementar naquela situação. Deus criou a situação para falar aqui hoje, né? Qual seria o versículo? E veio exatamente Lucas falando disso aí, que Jesus veio para todos. E de fato, eu vi que eu sou doente, meu irmão. Que eu tô total indo. Então quer dizer que você merece ele. Entendeu, meu irmão? Ele acabou de dizer aí que veio pros doentes, velho. Tu acredita, velho? Só que muitas vezes a gente precisa ter a confirmação disso, Cris. Eu tive a confirmação, a gente só tem a confirmação dessas pequenas dúvidas que a gente tem quando a gente está embasado na palavra mesmo. Se eu não tivesse lido esse texto maravilhoso, eu ainda ia ficar naquela crise, entendeu? Então, meu irmão, eu comecei a perceber que de fato eu mereço. Eu mereço, vou para a igreja e tal, mas a galera que está lá fora, meu irmão, não difere nada de mim, meu irmão. Pelo contrário, se eu sofro de uma pequena gripe, eles estão tuberculosos, meu irmão. E com certeza um tuberculoso. Eu, quando tive bronquite, crise de bronquite, estava cansado, quando eu cheguei no hospital, eu tive prioridade, porque eu estava faltando ar. Eu imagino a mesma coisa no reino, meu irmão. Eu tô com uma gripezinha, tá ligado? Eu posso me recuperar tomando vitamina C, mas tem uns caras aí, meu irmão, que tá tuberculoso, velho. Que tá aí amputado de perna, que tão surdos, velho. Qual seria a prioridade? Não dizendo que Cristo prioriza e faz exceção de pessoas, não, pô. Mas exatamente essa galera que Cristo vai, velho. O Eco aqui é um encontro de pessoas imperfeitas e que de fato erram, e que de fato são pecadores, e que de fato estão doentes. E a gente estamos aqui para mostrar que Jesus, exatamente como diz a palavra, veio para exatamente essa galera, meu irmão. Eu escutei muito também a galera falando que o próprio Jesus, ele não, velho. Cristo veio para os doentes, mas se o cara não quiser a cura, meu irmão, dane-se, não. E, só tem um doutor que eu vejo fazendo questão até o último momento e o último suspiro de vida do camarada, é Cristo, meu irmão. Entendeu? Então o cara aí tá matando, roubando, o vereador tá roubando, enfim, velho. Como já foi dito no exemplo. Cristo tá lá, velho. Isso é o que me fascina no Evangelho. É que a gente tem sempre a oportunidade de estar nos pés de Cristo, velho. Ele, quando morreu, ele foi claro, não foi por um, não foi por dois, não foi por três, não foi pelos apóstolos, não foi pelos pastores, não foi pelos padres, não foi pelos budistas, não, foi por todos, velho. Não foi só, né, por eles, mas foi por todos, meu irmão. Então eu começo a perceber que Cristo, ele de fato, ele faz isso, meu irmão. Ele tem um poder de regeneração na vida da pessoa. Ele de fato é o remédio na vida da pessoa. Entendeu? Ele de fato é o remédio para a sua vida, velho. Cristo é o único remédio para a sua vida. Essas crises existenciais, já dizia um filósofo, que o vazio que um homem tem dentro do coração e que um homem sente, que passa a vida todo dia sentindo, de fato é do tamanho exatamente de uma cruz, velho. Diz de Deus, mas eu digo que é de uma cruz, velho. Entendeu? É aquele tamanhozinho, a última peça do quebra-cabeça, meu irmão. É a cruz. E quando é colocada, velho, entendeu?
Essa história de que Cristo é só para alguns está errado. Cristo é por todos, entendeu? E eu vejo, meu irmão, aí eu sou alvo até de chacota quando eu vou falar desse versículo. Porque eu sento num bar pra falar com meus brothers, eu abraço meus brothers, entendeu? Tem até casos de... Até o Eco lá, quando tava lá no centro, meu irmão, a gente sentava na roda da galera fumando, né? Velho, entendeu? A galera viu que tava perto da gente, via como é que era. Ficava doidão de tabela. Exato. E a turma olhava pra gente e falaram pra mamãe, chegaram pra mamãe uma vez e disseram, pô, teu filho tá fumando maconha agora, tu quer saber? Vê, meu irmão, tá vendo? E às vezes até a própria pessoa que estão dentro da igreja, porque eles se cegaram a respeito de que Cristo veio também para os doentes, velho. Se soma, tem uma palavra que fala que, se não me engano é Paulo que usa até esse termo, que somos pequenos cristos, velho. Se nós somos, né, pequenos cristos, se carregamos a cruz, tá ligado? Se nossas iniquidades foram também empregadas na cruz quando Jesus morreu, então por que a gente não pode exercer a mesma coisa que Cristo exerceu? Eu não vou ser nunca igual a Cristo, né? Eu nunca vou ter personalidade divina, eu nunca vou amar como Cristo amou, enfim. Mas de uma coisa é certa, a essência de Cristo que está dentro de mim, ela precisa ser manifesta no mundo. E ela só vai ser manifestada dessa forma. Eu convivendo com a turma que realmente precisa, velho. A galera que realmente está precisando de Cristo. A galera que realmente está com feridas enormes, meu irmão. Você que está com feridas, meu irmão. Vocês que estão com pensamentos totalmente diferentes com relação a Jesus. Parem e reflitam uma coisa. Eu falei uma coisa hoje com um brother meu que é ateu. Ele é ateu porque escutou que o ateísmo era bonitinho, aí aderiu, que geralmente os ateus são assim, né? Escutam uma ideia, outra e tal. Poucos são os que estudam mesmo e tal. Aí eu falei a ele o seguinte, que existe a verdade que faz sentido e a verdade que não faz sentido. E fiz a pergunta a ele, né? Será que no que você está crendo faz sentido, historicamente falando, biblicamente falando, deusificamente falando? Será que faz sentido, velho? Ou será que faz sentido não crer em nada ou em outras verdades? Então a verdade de Cristo com relação a ir para os doentes é uma verdade que faz sentido. Porque se Deus me ama e Ele é meu Pai, Ele quer me ver o quê? Bem. Então ela faz tanto sentido, velho. Não existe isso, entendeu? Tem até uma passagem. Vê que onda, viu? Deixa eu ver aqui. Lucas. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vê só. O Marcos, capítulo 2, e no verso 15, só abrindo parênteses, ó, o 15 fala que aconteceu que em casa de Levi, no caso na casa de Mateus, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosos e seguiam Jesus, estavam mesmo com ele e seus discípulos. Aquela parada que eu disse que a festa não foi, né? Foi o próprio Mateus que fez. Mas vê o que fala aqui, ó. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus. Eu quero parar aqui. Exatamente o que eu falei, velho. Quando vê o cara que é crente, velho, tá ligado, velho? Que o cara tá querendo uma ideia legal com Jesus. E que vai falar de Jesus pra galera de fora, aí a galera pega e diz: meu irmão, o que esse bicho tá fazendo com essa turma, velho? Uma frase que o Gordo fala muito, que eu acho massa, é exatamente isso, que historicamente falando, só muda o tempo. É as mesmas coisas, velho. É as mesmas coisas. Entendeu? Existem os fariseus hoje, existe a galera que quer seguir Jesus, e existe o próprio Jesus, que tá querendo falar e a galera não quer entender. Tá ligado? A gente só vê Jesus aqui. Então, meu irmão, o cara começa a ver a resenha, viu? Aí,
Poxa, cadê? 2 aqui. Aí Jesus, porque ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores. A galera não estava preocupada aqui o que Jesus estava pregando, o que Jesus estava falando. Então, pra galera aí que tem uma ideia diferente de igreja emergente, que tem ideia diferente com relação a pessoas que estão ministrando Cristo para essa galera que não presta e que acha que um travesti não merece ser falado com ele a respeito de Jesus, né? A galera da tatu, a galera do piercing, enfim. Vocês estão se comportando igual aos fariseus, velho. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Infelizmente. Por quê? Eu tenho que falar isso. Porque eles não estavam preocupados com o que Jesus estava falando, mas sim com a prática da lei de que Jesus estava fazendo. Tem até um novo termo para isso hoje, os farigélicos. Como? Farigélicos, gente. Essa vai ser massa. Os farigélicos. Mas é de fato isso, velho, que se preocupam mais na doutrina, no paradigma, no dogma. Oh, não, meu irmão, para falar para quê? Para você ir fazer a obra, para você ir, você tem que estar preparado, você tem que ter um discipulado. Eu vejo na carta de João, primeira carta de João falando claramente que aquele que tem Cristo, aquele que recebeu de fato Cristo ressurreto, aquele que tem como guia o Espírito Santo, ele não precisa de mais ninguém, velho. Precisa sim de pessoas como isso aqui, velho, para debaterem a respeito da palavra, porque é lindo, velho, é massa. Você expor ideias sobre a palavra, expor ideias sobre Cristo. Mas o próprio Cristo, ele vai evoluindo a sua vida, como evoluindo na vida de Cristo, como está evoluindo na vida de Rafa, de Priscila, na minha, de Leire, do Gordo, enfim, de muita galera aí, velho. Cristo, ele faz isso, entendeu? Aí deixa eu só concluir. Aí ao ouvir tal juízo, Jesus lhe ponderou. Vê a resenha. A galera é tão covarde, mano, que perguntou aos discípulos, pô. Não, se fosse eu perguntava a Jesus, que eu sou fuleiro. Ei, peraí, acaba aí a ideia aí. Acaba a ideia. Só um minuto. Não tem um bebo quando se levanta. Tá todo mundo de boa, né, velho? Aí o bebo... Cadê aí que eu vou falar? Todo mundo se cala. Até o cara que tá tocando pá. Eu ia ser esse fuleiro. Eu ia perguntar. Ei, meu irmão, por que tu tá? Não, fizeram isso não, velho. Foram perguntar exatamente a quem tava perto. Porque eles sabiam que estavam errados, Cris. Em questionar e julgar, meu irmão. Como fizeram com tua mãe, né? Chegaram pra tua mãe e disseram que tá fumando um, é? Por que não chegaram pra mim e falaram? Sério, meu irmão? Tá ajudando aquela galera ali por quê? Porque sabem que tá errado, meu irmão. A galera, eles encobrem os pecados. Tem uma imagem da gente, que eu coloquei até no black, que lixo guardado ainda é lixo, meu irmão. Lixo tem que jogar fora. Mas lixo debaixo do tapete é lixo, meu irmão. Entendeu? Então a galera faz isso. Pega o lixo e bota debaixo, guarda o lixo, tá ligado? Por isso que fazem isso, meu irmão. Tá ligado? Eles ficam se escondendo atrás disso. E a gente vê isso aqui. Aí o que eu acho mais lindo ainda é que eu vejo isso hoje, velho. Sabe? Eu vejo isso hoje. E fica claro que isso existiu hoje, tá ligado? Mas eu quero declarar que eu nunca quero ficar bom, velho. Eu quero que minha gripe seja eterna, velho. Eu quero que minha doença seja eterna, sabe? Porque eu quero que ele continue colocando... Como é o nome daquele negocinho? Que tu colocava nas feridas quando era pirrar. Babatenon. Eu quero que ele continue colocando babatenon nas minhas feridas. Vai arder um bocado. Não, mas que arda. Mas eu quero continuar. Tem que arder mesmo, com certeza. Mas no dia, e vai chegar uma hora que vai encaliçar aquela ideia dali, mas eu vou querer que doa mais ainda. Vai ser outra, no caso. Porque eu desejo, velho, que ele sempre esteja comigo. Sabe o que é mais fascinante nisso tudo? Quer que, mais uma vez, Jesus tem confirmado isso na nossa vida. Você não precisou, acredito, consultar livros, bibliotecas, para poder falar isso hoje. Sabe como foi? O que foi que aconteceu pra você falar isso hoje? Você precisou viver isso para poder trazer isso pra gente. Então, mais uma vez, se confirma que o Evangelho de Cristo ele só funciona na prática. Entendeu? Então não adianta eu ler milhares de livros, me entupir de livros de teologia, enfim. Não dizendo que seja ruim,
Mas não vai adiantar eu fazer isso se a minha vida eu não estiver experimentando. Mesmo que, por exemplo, eu esteja sendo o cara mais ignorante, chato, absurdo possível. Mas um dia eu vou ter que aprender com tudo isso, né? E eu digo mais. Foi no metrô, brother. Cajueiro Seco. Cajueiro Seco, sentindo Recife, lotado. Não, pera, não, sentado, você é a malícia pra poder chegar. Então, velho, não quero ter soado agressivo, não quero ter soado. Pelo contrário, eu acho que se a verdade é pra ser dita e exposta, eu tô fazendo isso, tá ligado, velho? Espero que a carapuça não tenha servido pra ninguém. Ninguém, tá? Eu vou mandar essa vídeo pra o reverendo Caio Fábio. Como é ele? Vou mandar o vídeo dele pro reverendo Caio Fábio. Não, faço não, precisa não. Mas eu espero que a carapuça não tenha serviço pra ninguém. Capaz vai dizer que tá errado. Mas enfim, deixa os Caios dormirem. Mas enfim, a única coisa que eu queria falar foi do Evangelho. Saiu o Evangelho, saiu de dentro de mim. Ontem eu tava com uma galera massa e eu escutei algo muito bom. Uma pessoa que tava falando lá a ideia sobre Jesus chorou, velho, porque ela queria viver aquilo que ela tava falando. E aquilo pra mim foi uma cena linda, velho. Você chorar em desejar e viver o Evangelho, velho. Isso é louco. Eu fiquei no pânico. Não foi, ela não falou nada. Aí eu falo que nem Rubem Alves. Rubem Alves diz que nós precisamos escutar o silêncio. Chega numa floresta, meu irmão. Não tem barulho de nada, velho. Mas você começa a escutar os pássaros, você começa a escutar as folhas batendo umas nas outras, o vento passando, o grilo cantando, o rio fazendo. É lindo esse som é lindo, velho. Tá ligado? Se tiver chovendo, a gente escuta até os pingos caindo na terra, velho. A gente precisa desse silêncio, sabe? E foi naquele silêncio que eu aprendi que eu preciso chorar todos os dias pra viver isso aqui, meu irmão. Meu irmão, o Benomani não nos deixa a desejar em relação a isso, né? Que ele sempre faz esses retiros espirituais, que é o silêncio dele, ele dele, meu irmão, onde ele é confrontado, tá ligado? É muito massa, o ser humano precisa. Muitas vezes nos concílios da nossa igreja, eu vou contar um segredo de lá que eu não podia, eu vou contar. Conte não, é melhor não. Não, tem um momento lá que o primeiro dia todo mundo tem que ficar em total silêncio. Silêncio absoluto, total silêncio. Todo mundo, dos ministros a quem está participando, tem que ficar em total silêncio. E é muito importante isso, cara. É muito importante esse silêncio para você ter algumas afrontas assim com Cristo, cara a cara, muito massa. Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Ângelo Silésios. É um monge do século XIV, enfim. Ele diz assim que se você não sabe agradecer, pedir graça a Deus, se cale diante dele. Ele vai entender do mesmo jeito. Acho essa frase maravilhosa. Eu tenho feito isso alguns dias. Tem hora que... Não sei se aconteceu isso com vocês. A gente vai orar, particularmente vou orar, e são tantos problemas, tanta coisa na cabeça, que a oração fica torta. A gente não sabe como começar e como terminar. A gente começa a falar de um assunto, daqui a pouco já entra em outro, o pensamento já foge para outro. Aí eu me calo, cara. Acho que é por isso que fala, né? Se você não sabe, meu irmão, se você não sabe, pelo menos naquele momento, conversar com Deus, se cala, vai diante dele. Ele vai entender do mesmo jeito. Então, meu irmão, fica uma reflexão aí, durante essa semana aí, que o vídeo vai ficar no blog. A primeira reflexão é a seguinte. Até quando você quer ficar doente, velho? Eu quero, particularmente, a vida toda. E a segunda... Quanto tempo você está tirando para ficar em silêncio e escutar o seu redor? Quanto tempo você está tirando da sua vida para ficar em silêncio para escutar Deus? Fica essa reflexão aí durante a semana. O vídeo vai ficar no blog. Eu só não quero ser comparado com a Billy Santana, mas tá de boa aí a resenha. Valeu.